A CPI da Covid vai ouvir um motoboy que sacou quase 5 milhões de reais em um banco. Reportagem de Beatriz Manfredini. A CPI da pandemia já tem o calendário dessa semana definido. Na terça-feira, os parlamentares interrogam o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva. Ele é apontado como intermediário de uma empresa que presta serviços de logística ao Ministério da Saúde. Um relatório do COAF indicou que a VTC Log movimentou de forma suspeita 117 milhões de reais nos últimos 2 anos. Citado diversas vezes no documento, Ivanildo seria responsável por cerca de 5% de toda a movimentação atípica da empresa. Ele teria sacado 4 milhões e 800 mil reais num caixa eletrônico. Na quarta-feira, os senadores vão ouvir Marcos Tolentino da Silva, presidente da Rede Brasil de televisão. De acordo com a investigação, ele seria o sócio oculto do Fibbank, que forneceu à Precisa Medicamentos uma garantia irregular para negociar a vacina Covaxin com o Ministério da Saúde. O último depoimento da semana, na quinta-feira, é do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco de Araújo Filho. A suspeita é de que ele também esteja envolvido com a Precisa Medicamentos. Além disso, o ex-secretário foi preso pela Operação Falso Negativo, que apurou fraudes na compra de testes rápidos de Covid-19. A Justiça deu a Francisco o direito de ficar calado e não produzir provas contra si no depoimento. Olha, essa CPI é uma CPI inócua, é uma CPI que nasceu para atrapalhar o Brasil no momento de pandemia. Essa CPI nasceu para não ajudar o Brasil a combater o vírus e aquela plaquinha que o relator Renan Calheiros usa na frente, em preto, com os números de mortos, na verdade, aquilo ali é como se fosse uma medalha que ele usa todos os dias. Não para ajudar o Brasil, mas para atrapalhar. Esta semana será mais um show de horrores que o Brasil vai assistir nessa fake I, porque é uma CPI fake. O que nós temos, na verdade, é a produção daqui a uns dias de um relatório final que nada mais é do que um cachorro correndo atrás do próprio rabo e não achando lugar algum de descanso. Esse relatório final vai para onde? Para o Ministério Público, que com certeza não lançará um olhar tão político, mas um olhar muito mais técnico e responsável sobre tudo aquilo que vai ser escrito como se fosse escrito num rolo de papel higiênico usado. Ficou muito claro pelos últimos depoimentos que foi montado um esquema que pelo menos tentou praticar uma série de irregularidades no Ministério da Saúde, né? Tanto com o envolvimento de alguns militares, como o envolvimento com pessoas que já estavam no Ministério da Saúde, o diretor afastado do Departamento de Logística, Roberto Ferreira Dias. E é justamente nesse flanco que a CPI tenta avançar para pelo menos tornar mais objetivo e mais concreto esses casos de corrupção. Então, amanhã houve o motoboy Ivanildo, eu já havia trazido essa notícia aqui no Jornal da Manhã, na quinta-feira passada, o motoboy que sacou aproximadamente 5 milhões de reais, segundo me relatou um importante senador daquele grupo G7, da boca do caixa de 2 agências, do Bradesco e da Caixa Econômica Federal, no aeroporto de Brasília. E por que a VTC Log é importante? Porque os senadores ligam a VTC Log, que é uma empresa de distribuição e armazenamento de vacinas e medicamentos do Ministério da Saúde, ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Então, os senadores ainda estão seguindo esse caminho, tentando chegar a Ricardo Barros e supostas irregularidades no Ministério da Saúde. O dia seguinte, quarta-feira, depoimento de Marcos Tolentino, que supostamente é o sócio oculto lá do tal do Fibbank, que deu a garantia, a carta-fiança, para que a Precisa pudesse formalizar um acordo de trazer as vacinas indianas com o Ministério da Saúde. Mais uma maneira de se aproximar do Ricardo Barros. Esse Marcos Tolentino teve uma reunião, até um encontro no início da gestão do Eduardo Pazuello, ele aparece uma foto, Marcos Tolentino, Ricardo Barros, Eduardo Pazuello. Então a CPI ainda tenta achar um caminhozinho, mas está difícil objetivar e dar mais concretude a esses supostos casos de corrupção. Bem, está difícil porque tentaram arrumar alguma
alguma prova contra o governo de que houve corrupção, de que houve atraso em compra de vacinas, de que houve tentativa de matar brasileiros, CPI da Copa América, CPI das vacinas, CPI do tratamento precoce ou da cloroquina. Tentaram todas as etapas de narrativas aí e nada se manteve em pé. Eu acho a analogia do Bernardi bem apropriada, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. A CPI, o G7, continua correndo atrás do próprio rabo ali, tentando achar provas e não consegue. Eu acho que também tem razão o Bernardi quando diz que o Ministério Público vai olhar isso de forma técnica, como deveria ter sido olhado pelo Senado, já que decidiu abrir a CPI, e não olhou. Se olhasse de forma técnica, realmente querendo achar corrupção, teria ido atrás de onde está a corrupção, que foi a compra de respiradores pelo consórcio Nordeste, respiradores que nunca foram entregues, a construção de hospitais de campanha que nunca foram usados. No Rio de Janeiro teve milhões gastos com obras de jardinagem de hospital de campanha que sequer foi usado. Então, é muita barbaridade acontecendo a nível local e sendo ignorada pela CPI, e muita tentativa de plantar narrativas, de perseguir médicos, de achar culpados onde não há, e agora de querer criminalizar um motoboy. Não é que não esteja, não haja nada irregular, pode haver, mas a gente não pode culpar nem condenar antecipadamente um motoboy que trabalha para uma empresa. Uma das funções do motoboy é sacar dinheiro da empresa, então a movimentação financeira ali que o COAF achou estranha pode se configurar algo absolutamente normal. Eu sei de inúmeros casos de motoboys que sacam quantias grandes em dinheiro até hoje para prestar serviços para as empresas onde eles trabalham. Então, é uma movimentação normal dentro da rotina da empresa, se for uma grande empresa. Não se pode criminalizar por antecipação apenas porque os senadores querem achar um culpado.